Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, hoje não vamos falar sobre renda variável, vamos falar sobre a renda fixa, tá? Bom, a renda fixa, pessoal, ela é conhecida porque as pessoas, né, têm aquele sentimento de sempre estar ganhando, tá? Então, acaba atraindo mais pessoas do que a renda variável, onde muitos, né, acreditam que vão colocar o seu dinheiro e vão acabar perdendo tudo, tá? Bom, pessoal, mas vamos aprofundar um pouco mais na renda fixa para vocês poderem entender mais ou menos como funciona, beleza? Bom, eu estou aqui, galera, com a, os títulos, né, aberto para vocês e eu peguei o primeiro banco que apareceu aqui, eu peguei, coloquei ele e pesquisei aqui para vocês, tá? Mas vamos lá. É, as primeiras coisas que a gente precisa colocar na ponta da caneta antes de começar qualquer tipo de investimento é, é você colocar, primeiramente, uma rentabilidade daquele investimento. Aquele investimento precisa ter uma rentabilidade, né, bacana, aceitável. Aquele investimento precisa ter uma liquidez, tá? Seja ela, se for um dinheiro que você precisa em curto prazo, né, uma liquidez imediata. Risco, o risco e a rentabilidade, eles andam lado a lado, tá? Então, geralmente, quanto mais rentabilidade você quer, risco também vem junto, então, o risco vem alto também, tá? Bom, os bancos, pessoal, eles sofrem um risco chamado risco de crédito, tá? Que é a possibilidade de uma ocorrência de perda do não cumprimento daquele contrato, tá? Ou seja, aquela contraparte não pagar, tá? Então, isso acontece bastante, né? E muitos bancos já acabam provisionando, né, para esses casos que venham a acontecer, tá? Então, geralmente sempre tem nos balanços dos bancos, tá? Aquela é, aquele PDD, né? Que são as previsões, digamos assim, tá? Para futuros pessoas que não venham pagar, beleza? Bom, também, galera, além da gente ter que escolher essas três, não basta vir aqui apenas colocar aqui, ver o que está rendendo mais, tá? E acabar contratando, tá? Eu acabo analisando, tá? Quem que é o emissor mais confiável, tá? O emissor mais confiável são títulos do próprio governo, tá? O governo é o emissor de maior confiança que temos no Brasil. Por quê? Porque se tudo acontecer mal, né, o governo não conseguir captar dinheiro para te pagar, ele vai imprimir e vai te pagar, tá? Porque um calote do governo em seus títulos, né, poderia quebrar a confiança de outros países no próprio governo, que isso não seria boa coisa, tá? Bom, o segundo emissor mais confiável são os próprios bancos, tá? E os bancos têm vários títulos, tá? Que são CDBs, RDBs, LCI, LCAs, tá? São as letras de créditos, enfim. Só que alguns, por exemplo, o CDB e o LC, são títulos que ele tem a proteção do FGC, tá? Caso aquele banco venha quebrar até 250 mil reais, né, o FGC ele cobre para você, tá? Então, se você aplicou um dinheiro em algum banco e aquele banco veio quebrar, tá? O FGC ele vai, né, te restituir aquele valor, tá? Em até 250 mil reais, beleza? Então, essa é uma garantia que o FGC te dá
Então, aquela segurança em você estar emprestando dinheiro para esse banco, beleza? Bom, mas vamos lá. Antes da gente fazer qualquer tipo de aplicação, tá? Por exemplo, peguei aqui o Omnibanco. Você vem aqui no Banco Data, tá? Você pesquisa na internet o Banco Data. Você consegue ter todas as informações que eu tenho aqui. Muito fácil, tá? Você vai analisar conforme o seu entendimento. Mas aqui um breve resumão do banco, tá? Aqui temos, tá, a data que foi publicado esse balanço, tá? O lucro líquido nessa data, patrimônio do banco, tá? Líquido do banco. Aqui tem um ativo, tá? Aqui tem os ativos total do banco, tá? Ou seja, se o banco vender tudo que ele tem hoje, daria esse valor, tá? E bom, aqui nesse lado tem o índice de Basileia, tá? O que é o índice de Basileia? É aquele índice que mostra o quantos por cento do capital do banco que é realmente do banco, tá? Porque o banco, ele é fidúcia, tá? O banco é confiança, ou seja, o banco trabalha com o nosso dinheiro. Por exemplo, aqui mostra que a cada R$ 100 que o banco gira, 15,50, né, é do próprio banco, ou seja, o restante, né, os R$ 85 seria de clientes que o banco tem, tá? Então o banco está fazendo trabalhando com esse dinheiro, beleza? Então o Banco Central recomenda que os bancos tenham pelo menos 11%, se eu não me engano. Se não tiver atualizado, né, era 11%, beleza? Então, acima de 11%, né, acaba já entrando no patamar mais aceitável, na minha opinião, tá? Não é nenhuma recomendação. Esse banco aqui, né, não está tão ruim, tá? Tem outros bancos melhores, mas a saúde financeira desse banco está até boa. Aqui na parte de baixo tem o índice de imobilização, mostra quantos por cento do capital do banco está investido em imóveis, carros, são são dinheiro que não tem alta liquidez, tá? Ou seja, você não consegue vender aquilo rápido, tá? Ou seja, um imóvel, seja um carro, seja um terreno, uma casa, enfim, é, é aquele dinheiro que você não tem uma liquidez imediata daquele dinheiro, beleza? Então, por isso que fala índice de imobilização, tá? Então, é, o Banco Central, tá? Ele excede os 50% ali, tá? Então, abaixo aí de 50%, né? Então, tá dentro dos padrões aceitáveis, beleza? Então, voltando aqui de novo para a nossa tela de investimentos, tá? Para você poder fazer um bom investimento, você precisa analisar se aquele banco, né, está dentro dos padrões aceitáveis, tá, do Banco Central, tá? Geralmente os CDBs, como eu acabei de falar, são, né, investimentos seguros por ter a proteção do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, tá? Então, na minha opinião, tá, não é nenhuma recomendação de investimento. Eu eh, aplico muito em CDBs, tá? E, né, busco também aplicar um pouco em LCI, apesar que as LCIs acabam não me dando tanto retorno, né? Mas as LCIs são investimentos que você tem uma certa desconto, tá? Desconto por não pagar o imposto de renda sobre o seu resultado, tá? Então, deixa eu abrir aqui. O banco BTG Pactual tem aqui um investimento IPCA mais 4,5%, tá? E aqui embaixo, aqui está. Você consegue ver que ele é isento de imposto de renda, tá? Então, o valor que está aqui, você não precisa descontar nada,
esse valor aqui é líquido para você, beleza? Então, geralmente aqui você consegue achar um prefixado bacana, tá? Algum investimento que venha te trazer um retorno talvez, né, é, de aí 10, 11% aí livre de imposto de renda, tá? No momento não tem nenhum prefixado, mas sempre aparece aí. Aqui em debêntures, pessoal, eu já não tenho tanto o que falar, tá? Apesar que você precisa também colocar na ponta da caneta que já é um investimento que não tem a proteção do FGC, tá? Mas você vê aqui que ele te dá um IPCA mais 9,4%. Mas o porquê que dá tanto retorno assim, né? As pessoas acabam vendo que o nosso IPCA mais 9, vou investir, e acaba caindo é, sem conhecer, né? Acaba caindo nessa. Por quê? Geralmente, tá? Essas empresas, essas instituições, tá? Elas pagam mais um pouco porque são empresas que não têm um rate bacana, tá? Ou seja, não são empresas que têm uma confiança tão grande do mercado, beleza? Essas empresas que têm um Fitch aqui AAA são empresas de alta confiança, boas pagadoras, né? São empresas que têm um bom histórico de pagamento, então são empresas que são fáceis de captar dinheiro, beleza? Então, por isso, por risco ser menor, como havia dito, por risco ser menor, você acaba ganhando menos. Quando o risco é maior, você acaba ganhando mais, tá? CRI e CRA eu acabo não investindo, apesar que são investimentos que a gente precisa analisar um pouco melhor. Eu não me aprofundei no CRI e CRA, porque eu já tenho fundos imobiliários, né, que investem diretamente, aliás, indiretamente, né, em CRIs e CRAs de outras formas, tá? Então, eu acabo investindo em CRIs e CRAs indiretamente por fundos imobiliários, beleza? Então, eu participo, né, mas não diretamente aqui, mas lá através de fundos imobiliários. Letras de crédito acabam não aparecendo aqui, né? Mas os CDBs em si são excelentes investimentos, tá? Só que antes de você fazer qualquer tipo de aplicação, faça isso, tá? Olhe se o banco tem uma saúde financeira bacana, tá? Não aplique seu dinheiro de qualquer maneira, porque a galera pensa que é porque é renda fixa que você não vai perder dinheiro, e estão errados, tá? E outra coisa bacana também que eu gostaria de mostrar para vocês é que as pessoas olham aqui, ó, e vê 13%, tá? E acha assim, não, 13%, pega 13% e divide por 12, né? Então, eu vou estar ganhando 1,08 por mês, tá? E não desconta o imposto de renda, tá? Não desconta a inflação, entendeu? Então, acaba caindo também nesse conto do vigário por falta de informação. Bom, aqui vamos descontar todos os impostos, tá? E vamos descontar a inflação. Vou ter que pegar a inflação acumulada, tá? É, inflação, inflação acumulada. (2023). Bom, até o presente momento a inflação foi de 2,95, tá? Então vamos pegar aqui o Unibanco, tá? Ok. Esse investimento aqui é um investimento que tem uma data de vencimento aqui por menos de um ano, tá? Então é um investimento que
paga mais imposto de renda, tá? O imposto de renda, ele é de forma decrescente, tá? Ou seja, ele é 22%, depois 20%, 17,5% e 15%, tá? Então, aqui temos 13% ao ano, 13% menos 20% de imposto de renda, tá? Então, já temos aqui 10,4% e precisamos tirar, tá? Aqui, ó, a inflação, tá? Que é 2,95 desses 10 aqui, tá? Então, temos aqui 7,45%, tá? Até o presente momento, tá? Então, a gente está com 7 meses ainda, tá? Então, até o final do ano, a inflação vai comer bastante desse resultado aqui. Então, você vai ter um ganho em torno aí de 6%, 5% ao ano, sendo que se você investir talvez em outros investimentos, mais uma vez, não é recomendação de compra, tá? Você terá bons rendimentos. O que eu faço, tá, em relação a isso, o que que é? Eu colocar o IPCA, tá? Eu alocar meu dinheiro de curto prazo, tá? Curto e médio prazo, em investimentos atrelados ao IPCA, tá? Ou seja, meu dinheiro já vai vir corrigido pela inflação e aqui desse mais, vamos pegar por exemplo aqui o Banco Master aqui, tá? Que foi a última aplicação que eu fiz. 7,70%, né? Menos 20%, menos 20%. Eu teria aqui um ganho do IPCA mais 6,16%, beleza? Então, eu teria aqui o mínimo aqui de 6%, beleza? Bom, é importante você diversificar a sua carteira de investimentos, tá? Mas é importante que você também venha analisar seus investimentos para que você acabe não, né, contratando um título de renda fixa, tá? Apenas pensando na rentabilidade, sem fazer esses cálculos aqui, que é muito simples, mas que muitas pessoas acabam não sabendo, tá? E acabam caindo achando que vão ganhar 13% ao ano, livre de tudo, né? E muitas das vezes, né, acabam se iludindo com isso, pensando que estão ganhando alguma coisa e não estão ganhando o que elas imaginaram, né? E quando a gente fala que ganha aí 7, 8, 9% aí ao ano na renda variável, a pessoa fala assim, mas eu ganho 13% na renda fixa. Então, mais uma vez, acaba não fazendo sentido, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido meu ponto de vista, tá? Não é nenhuma recomendação de compra, mas é algo que pode abrir, né, a sua mentalidade, porque o investimento, né, ele é longo, médio prazo, né? Então você precisa estar analisando seus investimentos para que não tenha uma surpresa lá no futuro, né? E dizer que o investimento não vale a pena, tá? Então, de certa forma, é, é preciso que você adote, né, o hábito de investir e diversificar o seu patrimônio, não tudo na renda fixa e também não tudo na renda variável, né? Coloca ali um pouquinho na renda variável, na renda fixa, né? Eu recomendo que você tenha pelo menos aí 50% na renda fixa, já que você está começando aí na renda, aliás, no mercado, né? A investir. Eu recomendo que você tenha a maioria do seu patrimônio lá na renda fixa, porque quando tudo está caindo, tá? A renda fixa ela vai te dar aquela respirada, aquela aliviada, porque vai
abater um bocado aquela queda da sua carteira, tá? Então vai acabar que você não sofrendo tanto, tá? Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Acabou ficando um pouco longo, mas eu espero que vocês tenham entendido esse meu ponto de vista. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu.